Boa noite. Pela primeira vez na história da Circulatura do Quadrado, estou sozinho nesta mesa. Jorge Coelho e Pacheco Pereira vão estar comigo via Skype e Lobo Xavier há de surgir no estúdio da TVI do Porto. Todos, juntamente com quem na TVI, mas também na TSF, garantem que seja possível ver e ouvir este programa, vão tornar possível a partilha de um debate que tem, obviamente, como tema único a Covid-19, e esse debate começa daqui a menos de um minuto. Fomos a primeira marca automóvel a eletrificar toda a sua gama. Porque na Volvo nunca nos esquecemos do que é fundamental. Que a vida está sempre em primeiro lugar. Mude para um híbrido plug-in da Volvo. E lembre-se do que é importante. Sempre nos confiou a segurança de quem mais gosta. Agora, também protegemos o seu futuro. Acompanhe a atualidade 24 horas por dia em tvi24.pt. Circulatura do Quadrado, por iniciativa do Presidente da República, todo o país vai viver a partir da meia-noite em estado de emergência. Pergunto a Jorge Coelho se hoje era mesmo preciso declarar o estado de emergência para responder ao novo vírus. Muito boa noite a todos nesta nova formatura que estamos aqui a ter. Eu acho que essa questão e esse tipo de questões, cada dia que passa, cada hora que passa, se tornam mais importantes para as pessoas ver em que situação é que estamos face à dramática e complicadíssima situação em que o mundo se encontra e em que o país se encontra. Estamos a viver, na verdade, uma crise muito complexa em que aquilo que é vital para a vida das pessoas, que é a sua saúde, está em causa. E isso está a tornar aquilo que é a expectativa das pessoas poderem ter uma vida tranquila, uma vida com segurança, a todos os níveis, cada vez pior. E esta questão que hoje foi decidida por o Sr. Presidente da República é uma questão que era inevitável ser feita depois da expectativa que foi criada relativamente à situação em que o país se encontra e à necessidade de encontrar soluções que vão resolvendo de melhor forma os problemas que, aos olhos de todos, cada vez estão mais complexos. Jorge Coelho, deixe-me tornar claro o seguinte. Para si, esta decisão vem no momento certo ou, porventura, já um bocadinho tarde? Sabe uma coisa? Eu não vou mesmo entrar nesse tipo de questões que me está a colocar. E peço-lhe muita desculpa, não tem nada a ver consigo, tem a ver com o facto de nós estarmos a viver numa gravidade tal da vida dos portugueses que interessa às pessoas. E não é só o que interessa, o que a mim, enquanto comentador, também me interessa focar, tem a ver com aquilo em que situação estamos e como é que nós podemos melhorar essa situação. E penso que, relativamente à decisão tomada, ela agora é preciso discutir aquilo que hoje é determinante. E o que hoje é determinante são as indefinições que existem sobre aquilo que significa esse estado de emergência e aquilo que amanhã, presumo eu, o Governo, que ficou com essas funções nesta decisão tomada, vai ter que definir, como lhe compete, relativamente àquilo que vai ser a vida do país. Estar agora a discutir se foi muito tempo depois, ou se devia ter sido antes, ou se devia ter sido feita, eu acho que é uma perca de tempo que não interessa a ninguém, com toda a sinceridade. Eu acho que a inevitabilidade, face a todo o panorama que existiu, é uma evidência, e acho que o facto de ter havido um consenso tão grande nas instituições políticas portuguesas à volta desta decisão, criou condições para que o que há a fazer seja feito em boas condições. E isso é que é determinante para a vida do país e para a vida das pessoas. Essa discussão normal na política, se foi feito o erro, mas eu acho que
o respeito que temos que ter por a vida das pessoas e por o estado em que se encontram, leva-nos a aproveitarmos o tempo para nós podermos, digamos, participar naquilo que são as dúvidas, são as intranquilidades das pessoas, naquilo que vai ser o seu dia da manhã e o seu futuro. Porque há uma coisa que hoje ficou muito clara para todas as pessoas. É que isto é um problema que vai ser duradouro, muito mais duradouro do que se pensava, e para isso também é preciso que fique muito claro que, ao contrário do que algumas pessoas eventualmente possam pensar, a questão do estado de emergência não é, como eu já vi hoje num debate neste canal anteriormente, nenhuma vacina para resolver o problema. É algo que pode ajudar a que se concretizem decisões que ajudem a resolver o problema. E é nessa lógica que devemos encarar toda a situação que estamos a viver. Uma das lições que retirei hoje, quando estava a acompanhar as notícias sobre a situação em Ovar, como sabe, já em estado de calamidade, foi a questão de saber se é possível combater eficazmente e até de uma forma radical a difusão do vírus e manter em funcionamento a economia. Bem, é uma questão, do meu ponto de vista, absolutamente vital, porque são duas componentes de uma mesma guerra que temos que vencer. É fundamental que a economia, que o país não pare, que a economia não pare, porque então aí transformar-se-ia a vida dos portugueses e a vida do país em algo completamente infernal. E, portanto, agora tem de se ter opções do que é que tem que funcionar, obrigatoriamente, e o estado de emergência também servirá para criar condições para que isso seja concretizado, e o que é que poderá não funcionar, não é? E, relativamente a essa matéria, o caso de Ovar é um caso muito complexo a muitos níveis, mas uma das questões que também é importante, do meu ponto de vista, a questão da publicação do estado de emergência é algumas dúvidas que havia, já discussões constitucionais à volta da questão das decisões sobre Ovar, se eram constitucionais, se não eram legais, se não eram. Tudo isto ficou resolvido com este chapéu legislativo que cobre todas as decisões que o Governo tomar no âmbito daquilo que está definido na própria lei. Eu acho que Tomar é um bom exemplo, Ovar é um bom exemplo daquilo que tem que ser feito e o ter que ser feito, aliás, citando as palavras do próprio Presidente da Câmara de Ovar, que é um assunto muito sério e que tem tudo ser cumprido aquilo que é decidido. Infelizmente hoje, porque foi dado ver por os órgãos de comunicação social, nem tudo correu da melhor maneira. Esperamos bem que quer Ovar amanhã e nos dias seguintes, quer no país, tudo aquilo que é decidido seja resolvido. Ou seja, é preciso aqui um grande bom senso, um grande sentido de responsabilidade naquilo que se decide que se tem que fazer e um grande sentido de responsabilidade na forma como se obedece àquilo que são as ordens de quem tem a obrigação de as dar. Mas deixe-me que lhe diga, aquilo que tem acontecido em Portugal, o mundo todo, nos últimos dias, semanas, é um exemplo extraordinário de um povo que, de uma forma muitíssimo responsável, soube responder àquilo que são os desafios que lhe foram colocados e ao esforço gigantesco que muitas pessoas que trabalham na área, na assistência, na saúde, as pessoas que trabalham em áreas fundamentais da nossa sociedade fazem mexer a economia e a vida das pessoas do dia-a-dia. Acho que os portugueses estiveram à altura, mais uma vez, de serem cidadãos de um grande país e grandes pessoas. Dou agora a vez a José Pacheco Pereira, também com a mesma pergunta de partido, ou seja, a decisão do Presidente da República foi anunciada no tempo certo, no momento certo? Não, eu não acho que seja um problema de momento, é o problema da própria decisão. Eu tenho muitas dúvidas se esta decisão é fundada do ponto de vista técnico ou se resulta apenas numa resposta à opinião pública. Tenho muitas dúvidas sobre isso.
Porque há um mecanismo que tem muito a ver com comportamento psicológico, quer dizer, as pessoas acham que quanto mais se subir a parada, mais defendidas estão. Se houvesse um estado de super-emergência, estariam a reivindicar hoje um estado de super-emergência. E, portanto, não estou certo. E o mais provável é que ela não introduza nenhuma alteração significativa no que está a acontecer nos últimos dias. E o mais provável para si, José Pacheco Pereira, é que a decisão tenha obedecido a critérios políticos com um fundamento psicológico, chamemos-lhe assim? Sim, porque o Presidente da República sempre se manifestou favorável a uma solução deste tipo. O Governo resistiu e eu compreendo algumas das razões dessa resistência. E, portanto, é natural que as medidas que venham a ser tomadas sejam minimalistas, porque há muitos efeitos perversos. As pessoas estão apenas a racionar na progressão da doença. E, num certo sentido, é evidente que quanto maior for a chamada distanciação social, mais a doença é travada ou tornada mais lenta. Mas há muitos outros fatores a ter em conta. Se numa pequena terra do interior é possível, por exemplo, distribuir alimentos pelas pessoas mais idosas, isso não acontece em Lisboa, ou no Porto, ou nas grandes cidades. Há muita pobreza escondida, há muita situação de dificuldade de mobilidade das pessoas para poderem deslocarem-se, por pouco que seja. Há muitos fatores que podem tornar a vida infernal a um setor de pessoas que é muito invisível para a comunicação social. E nas grandes cidades, essas pessoas são deixadas inteiramente a si próprias. Pode ser que os vizinhos e as pessoas possam ter algum papel nessa matéria, mas nós não podemos esquecer, quanto mais se dificulta a mobilidade, também se está a marginalizar ainda mais um certo grupo de pessoas. Para além do mais, há outras coisas que eu também penso que deviam ser discutidas mais a sério. Isto não é uma guerra. Toda a gente diz guerra, 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 guerra. Não tem sentido a utilização dessa expressão. Isto é um fenómeno natural. É um fenómeno natural, tem a ver com a natureza, tem a ver com a nossa condição humana na natureza. O Presidente da República exagerou. Pergunto-lhe, José Pacheco Pereira, se o Presidente da República exagerou ao usar tantas vezes a palavra guerra. Não é só o Presidente da República, toda a gente é guerra, 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 guerra por todo lado. Isso é errado do meu ponto de vista, porque não ajuda a compreender a natureza. Nós não estamos perante nenhum ataque estrangeiro, nós estamos perante um processo que tem a ver com o funcionamento da natureza e que é um velho processo. Os homens convivem com vírus e bactérias desde a origem da humanidade consciente, chamemos assim. É um fenómeno natural. E, desse ponto de vista, não pode ser interpretado como sendo um conflito contra um inimigo qualquer estranho, escondido, ou qualquer... É errado fazer isso. Portanto, seja como for, é preciso ter cuidado com as hipérboles, é preciso ter cuidado com os excessos, com uma linguagem bélica, porque de facto não temos um inimigo do outro lado, temos nós próprios, se quisermos. A maneira como funciona a sociedade, a maneira como nós nos relacionamos, a nossa fragilidade em relação a uma natureza que em muitos aspectos é hostil e portanto não vale a pena estar com esta linguagem. Agora, o que me preocupa é que as medidas possam ser tomadas em função de pressão de uma opinião pública ou de uma pressão política. E isso leva a asneiras, leva a erros. E por isso estou convencido que a declaração do estado de emergência, se quiser, só tem uma vantagem. Em que impede pessoas, como o Presidente do Governo Regional da Madeira, estar a tomar medidas e a dizer que não quer saber da Constituição para nada. Quer dizer, desse ponto de vista, isso é mau. São coisas... A gente pode agora estar completamente dominada pelo pensamento da doença, mas há coisas de caráter societal, económico, há despedimentos, por exemplo. Não tenho visto grandes medidas, nem grandes denúncias de fenómenos de despedimento que se estão a dar, em alguns casos, com alguma dimensão, e, em alguns casos, de forma oportunista, aproveitando as circunstâncias para fazer aquilo que se queria fazer, houvesse ou não houvesse pandemia. José Pacheco Pereira, esclareça-me, do seu ponto de vista, é possível manter o funcionamento da economia
e, ao mesmo tempo, tomar medidas drásticas, de que já tivemos uma amostra, nomeadamente com a declaração de estado de calamidade no Conselho de Ovar? O Conselho de Ovar é outro tipo de problemas. O problema de funcionamento da economia é muito variado conforme as fábricas, conforme o tipo de trabalho, conforme a possibilidade de substituir um trabalho por teletrabalho, varia muito, não adianta ter soluções. Agora, é necessário manter o fluxo dos pagamentos, as pessoas devem receber um salário, mesmo que não seja o mesmo salário que recebiam antes, devem ter acesso aos locais de trabalho se isso for razoável e se houver medidas de proteção nesses locais de trabalho. Portanto, tem que ser pensado com moderação e, acima de tudo, não deve ser pensado a reboque da opinião pública. Bom, é a vez do António Lobo Xavier e também lhe dou a oportunidade de comentar quão oportuna foi hoje a declaração de estado de emergência. Eu acho que foi totalmente oportuna, porque a opinião pública não é alguma coisa que deva não ser ouvida pura e simplesmente nas decisões deste tipo. A opinião pública sente que está assustada, há uma angústia geral nos portugueses, uma angústia sobre as medidas, uma ansiedade sobre o funcionamento das autoridades, e desde o momento em que, e bem, se pôs a hipótese de saber se do ponto de vista constitucional fazia sentido declarar o estado de emergência, depois disso, depois de se equacionar a necessidade de discutir isso, é muito difícil dizer ao país que não, que ainda não. Portanto, não creio que haja novidade no facto de o estado de emergência ter sido declarado e creio que há vários argumentos das pessoas que estavam a favor de um adiamento ou de uma protelação dessa declaração do estado de emergência, mas eu creio que, embora eu assista, confirmo, não são declarações de circunstância, um grande civismo dos portugueses e uma grande contenção, não é possível, tendo em conta o tempo que esta crise vai durar, que todos os dias parece ser maior do que aquilo que nós esperávamos, não é possível realisticamente confiar no civismo em períodos longos de crise, crises de que nós não temos experiência. E, portanto, é preciso dotar, nomeadamente o Governo, de poderes especiais. Portanto, a pergunta é saber, com uma crise deste tipo, que ameaça a saúde, que sobrecarga os hospitais, que pode causar mortes em número apreciável, faz sentido admitir que pode ser possível restringir certos direitos ou não? Eu acho que a resposta é sim. Parece que há um grande consenso político, felizmente, sobre essa matéria e a declaração aí está. E, portanto, admito que, num certo sentido, se tenha dado alguma guarida à ansiedade da opinião pública, não acho isso negativo, mas o decreto responde sobretudo a duas coisas que são completamente interligadas e interdependentes. Responde à questão sanitária, digamos, à questão da limitação da propagação do vírus, mas responde também à necessidade da economia funcionar. O combate à pandemia isolado e desligado dos problemas da economia faz muito pouco sentido. E tratar da economia esquecendo e impor às empresas e trabalhadores que trabalham normalmente, esquecendo as questões de propagação do vírus, também é outra opção que não faz sentido. E este decreto limita muito pouco, digamos, os direitos relacionados com a autonomia individual, como, por exemplo, o direito de circulação. Ele pode ir muito longe, mas o que está estabelecido, por exemplo, é que só pode ser impedida a circulação de pessoas se não forem deslocações para ajudar os outros, para abastecimento dos próprios, para trabalhar, para cuidar de terceiros ou de membros da própria família, para obter cuidados de saúde. Quer dizer, praticamente o que está aberto é uma restrição das deslocações absolutamente gratuitas e desnecessárias, e eu, com franqueza, não acho que isso seja a restrição insuportável de um direito de circulação, coisa que a minha mentalidade
da autonomia individual e liberal nesse sentido, chocaria muito. O que avulta mais neste decreto são as medidas para fazer a economia continuar a trabalhar e para as pessoas poderem continuar a trabalhar. E assim parece-lhe que é possível que a economia continue a funcionar. Já agora gostava que de passagem comentasse o que ouvimos sobre a situação em Ovar. Não, a economia, eu não conheço em detalhe, portanto, nestas coisas de comentário, nós, quando não conhecemos o detalhe das situações concretas, eu não tenho muito à vontade para fornecer palpites à distância. O que eu queria dizer sobre as questões da economia é que sim, a economia, e este decreto vai nesse sentido, é preciso continuar a trabalhar, é preciso proteger aqueles que continuam a trabalhar, é preciso proteger o setor produtivo. Não apenas o setor produtivo em geral, mas também em especial uma parte muito significativa do setor produtivo ou da cadeia de setores que está ligada à produção de bens essenciais. Enquanto a opinião pública em geral, angustiada, queria uma declaração de estado de emergência sem perceber bem o que isso significava, mas admitindo que fossem medidas drásticas de confinamento e de limitação e para contenção do vírus, os empresários e as empresas em geral, o que tinham medo era que uma declaração deste tipo fosse entendida como a necessidade de parar a economia. Ora, felizmente, nem são tão drásticas as limitações à autonomia individual das pessoas, nem são, e os sinais para a economia são tudo menos a ideia de que ela deve parar. São ideias facilitadoras da continuação das atividades produtivas e, em alguns casos, até permitir ao Governo que tome medidas de forçar a elaboração de empresas, a elaboração de trabalhadores, a requisição de bens e serviços de entidades privadas para as colocar ao serviço do interesse público. O conteúdo da lei é muito mais pró-economia e pró-trabalho do que propriamente de restrições às liberdades individuais do outro tipo de circulação ou de contacto ou de deslocação ou de fixação. E, portanto, parece-me um modelo equilibrado, porque os não-juristas às vezes podem não ter muita sensibilidade para isto. Mas há muitas dúvidas sobre as relações económicas privadas. Pode-se realmente limitar assim a capacidade dos restaurantes? Pode-se limitar assim a lotação dos espaços comerciais ou dos centros comerciais? Este decreto dá uma cobertura jurídica a medidas que o Governo já tinha tomado, tornam-nas mais seguras, mais inexpugnáveis do ponto de vista de litígios. E, por outro lado, dá uma série de ferramentas que o Governo pode, sem grandes delongas processuais e formais, pôr em prática. Portanto, eu acho que é um modelo equilibrado e um modelo feliz que eu acho que as pessoas compreendem e acho que é absolutamente necessário, porque, ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro foi bastante... Eu acho que todos os atores se têm comportado bem. Eu acho que o Primeiro-Ministro foi bastante sincero. Não nos deu a esperança de que as coisas podem acabar rapidamente. Pelo contrário, mostrou, embora de forma prudente, um alongamento dos períodos de evolução da contaminação, atirou para uma distância que se calhar alguns não supunham o atingimento dos picos. Isto pode ser longo e nestas situações longas de que não temos experiência, a fadiga, o cansaço e o desleixo, se permitir a fadiga, o cansaço e o desleixo pode não ser prudente. E, portanto, eu não tenho nenhumas dúvidas sobre esta declaração em abstrato e sobre o seu modelo concreto. Acho não resolve tudo, obviamente, não é uma solução, infelizmente, para a pandemia, não nos acalma a todos, mas parece-me que permite maior consciencialização, quer dos nossos comportamentos individuais,
quer do funcionamento das empresas, do trabalho em geral. Isso pareceu-me muito positivo e, portanto, muito oportuno. Sim, para mim seria este o momento. Volto a Jorge Coelho, que eventualmente quer anotar, comentar algumas das declarações dos parceiros deste debate em formato invulgar, mas deixo-lhe também uma pergunta para a qual gostaria de ouvir a sua resposta, que é de saber se os milhares de milhões que o Governo já anunciou para apoio à economia são uma resposta proporcional ao que sabemos da gravidade da crise. Ora bem, então vamos lá aqui abrir um pouco as hostilidades aqui neste debate. Diz o Pacheco Pereira que isto não é uma guerra. Pois, em minha opinião, é uma guerra, e uma guerra fortíssima. É uma guerra onde há mortos, onde há feridos, onde há um inimigo, há vários inimigos, mas um deles, aquele que está na origem dos mortos e dos feridos, desconhecido, um inimigo matreiro, que não se deixa estudar para poder ajudar a que as forças armadas a todos os níveis o possam combater. E tem que ser encarado, e está a ser encarado pelos portugueses, é encarado por aqueles que na área da saúde, aqueles que trabalham e que lutam todos os dias contra este inimigo, estão a encarar. O país está a encarar este problema como se tratasse de uma guerra, porque é uma guerra de outro tipo. Que hoje em dia, no século XXI, há guerras de várias naturezas, e esta é uma guerra de outro tipo, e os cidadãos estão a encará-la como tal, e aqueles que combatem, que partilham, digamos, tudo aquilo que há que fazer uma guerra, também a encaram como tal. E, portanto, eu acho que também, em minha opinião, tem toda a razão, e é assim que eu encaro esta situação. Segunda questão que também colocou o Pacheco Pereira, que é um tema que anda muito aí a ser discutido, hoje já muito pouco, que é a questão da mobilidade. É uma questão mais ideológica e mais política do que de outra natureza qualquer. Face aos protagonistas que eu fui vendo discutir esta questão. Hoje praticamente já ninguém fala nesse assunto, porque as pessoas perceberam duas coisas. Em primeiro lugar é que os portugueses, sem haver nenhum estado de emergência, que também não vem pôr nada nessa matéria diferente daquilo que já está em vigor, por si próprios, na verdade, a mobilidade que está a ser utilizada é aquela que o bom senso determina. Eu hoje dei uma volta de carro por os eixos centrais de Lisboa. Em Lisboa não havia praticamente movimento nenhum diferente de um domingo de manhã. E, ora, isto quer dizer alguma coisa. Muitas lojas fechadas. Ou seja, as pessoas já assumiram essa questão da mobilidade, deixou de ser algo que pudesse ser confundido com algo que foi muito importante no último estado de emergência que houve em Portugal, no 25 de novembro de 1975, que eu presenciei, mas aí a questão era de outra natureza. Aí a questão era de recolheres obrigatórios e de tanques e militares na rua. Isto hoje é outra coisa. Não podemos discutir as questões do ponto de vista como se estivesse a tratar de uma questão de natureza política. Isto não é o problema hoje deste estado de emergência, não é por razões políticas, não é para impor recolheres obrigatórios, não é para tratar de nada disso, é para tratar de outro tipo de guerra, que é uma guerra da qual eu estou convicto que vamos sair vencedores, que é a guerra de conseguir com que a saúde, com que a tranquilidade volte de novo à casa dos portugueses. Eu acho que esta decisão, e para mim está tomada a decisão do estado de emergência, agora tem que se discutir é como é que ele se implementa. E como é que se implementa bem, e como é que se implementa de forma rápida para dissipar todas as dúvidas e todas as questões que existem aí na nossa sociedade face àquilo que vai ser feito. Até porque muitas pessoas estavam convencidas, talvez, que o estado de emergência implicasse outro tipo de questões. E, na minha opinião, o maior inimigo daquilo que, neste momento, pode haver para que isto não comece a tropeçar, mal comece, que é do ponto de vista
das várias coisas que estão definidas no diploma que criou o estado de emergência, quer nas medidas que hoje de manhã, quer o Ministro das Finanças, quer o Ministro da Economia, anunciaram como apoio à vertente da economia, o maior inimigo que pode aqui haver chama-se burocracia. É o inimigo principal. Em muitas destas situações, acho que hoje foram apresentadas medidas, acho que não, que há preciso ainda apresentar mais noutros planos, para as famílias, para as instituições, por exemplo, de solidariedade social, mas foram medidas com muita importância e muito peso. Mas, como é evidente, tudo isto ou é implementado de forma rápida para que aquilo que é ali definido chegue rapidamente às empresas, chegue rapidamente às pessoas, ocorre o risco de, em muitos casos, quando lá chegar, já não há empresas ou as pessoas já estão numa sociedade, numa situação muito complicada, como, por exemplo, deixando de ter emprego. E a questão do emprego é aqui absolutamente determinante. Essa é outra guerra, que é uma guerra para que não haja percas de emprego na nossa sociedade. Porque custou muito às pessoas recuperar com essas taxas elevadíssimas de desemprego que houve. Deixem-me dar aqui um exemplo que tem a ver com a lei do layoff. A lei do layoff é algo que pode ajudar as empresas a resolver estes problemas dramáticos que têm de falta de trabalho, de falta de clientes, de falta de exportações e poderem, de forma a que os trabalhadores não percam o seu posto de trabalho, encontrar maneira do Estado poder colaborar nas remunerações que esses trabalhadores têm, não perdendo o vínculo. Pois a lei que eu vi, ainda por cima chamando de simplificada, eu não entendo, porque para se ter acesso a este tipo de dispositivo importantíssimo, é preciso que nos 2 meses que se vão analisar tenham tido uma diminuição de 40% relativamente ao volume de negócios do ano anterior. Isto é a mesma coisa que estar a dizer que uma lei deste tipo ninguém a pode aproveitar, porque é efetivamente o primeiro mês a sério onde há uma pancada forte no volume de negócio das empresas é o mês de março. Portanto, eu apelava daqui ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Economia que analisem esta questão, porque ela é importantíssima para o objetivo concreto que foi definido e que pode vir a pôr em causa, se ficar nos termos em que está, ou então que a expliquem melhor, pode vir a pôr em causa todo o conjunto fortíssimo de medidas que foram anunciadas esta manhã e que estou convicto que, em conjunto com uma lei desta natureza aplicada à realidade do nosso tecido empresarial, pode ter uma boa concretização. Tenho de dar a vez ao Pacheco Pereira. Quero concluir, Jorge Coelho. Concluo. É responder à questão que me colocou. Já estava a responder. Se as medidas são importantes. São importantíssimas. Elas distribuem-se por várias áreas. Há algumas áreas, por exemplo, o comércio e serviços, que se queixa que não tem medidas nenhumas para essa área. É preciso analisar isso, porque é uma área extremamente importante, mas estão ali focadas naquilo que é vital, é tão vital como recuperar a saúde dos portugueses, fazendo com que aquela malfadada curva dê a volta para baixo, criar condições para que a economia se desenvolva, porque uma coisa sem outra cria aqui problemas profundíssimos e dramáticos na sociedade portuguesa. Pacheco Pereira, é a sua vez. Vai pelo lado das respostas diretas a Jorge Coelho ou para o novo mote que introduzi? Vamos lá ver. As pessoas exprimem 2 tipos de preocupações. Uma preocupação com a situação sanitária, que tem a ver com a doença, e uma preocupação com a economia. Mas eu penso que há uma terceira preocupação, e que essa, infelizmente, é pouco falada. Nós vivemos em sociedades muito desiguais. Nós vivemos em sociedades, principalmente nas grandes cidades, que têm guetos. Nós vivemos sociedades muito envelhecidas. E se nós não olharmos para os aspectos societais, que não são todos de natureza económica, nem todos de natureza sanitária, nós deixamos uma parte da população pior, mesmo que não fique doente com o que está.
porque nós todos temos carro, nós todos temos internet, nós todos temos possibilidade de receber informação e de moldar as nossas vidas com relativa facilidade e sem grandes perdas à situação que se passa hoje. Mas há muita gente que não tem essas condições. Muita gente que não tem essas condições. E muitas dessas pessoas são sempre invisíveis. São sempre invisíveis. E, portanto, se nós apenas nos preocupamos com a economia, o que é justo preocupar-nos, e em particular com a situação sanitária, e nós esquecemos que todos estes fenómenos, chamemos assim, de calamidade, não são distribuídos igualmente pelo conjunto da sociedade. Na verdade, eles distribuem-se em função de fraturas que já existem anteriormente e que fazem com que nem toda a gente esteja nas mesmas condições de responder aos problemas que esta crise suscita. Nós cometemos um erro grave. Para além do mais, quer dizer, os defensores do estado de emergência acabam depois por explicar que ele praticamente não tem papel nenhum. Ou seja, que em bom rigor, grande parte das coisas que o governo fazia antes, ou que algumas autarquias fizeram, podem continuar a ser feitas. Dar-lhe cobertura constitucional, chamemos assim. Não, pode ser entendido como uma vantagem. Mas, na verdade, há muitas perguntas que não têm resposta. Como é que se faz elaborar uma fábrica com 300 operários? Não há muitas em Portugal. 400, 500. Como é que se faz elaborar empresas que exigem, por exemplo, elaboração contínua, que têm sistemas de turnos? Como é que essas pessoas e essas famílias são protegidas da situação da infecção? Tudo isso são questões que, um bocado por elitismo, eu queria dizer isso com toda a franqueza, é um bocado por elitismo, não é o nosso mundo, não é o mundo em que nós vivemos, mas ele existe lá fora. Diria o José Pacheco Pereira que são questões que não se resolvem injetando apoios em vários setores económicos, como a intenção do Governo? Não, é evidente que a injeção de apoios tem uma determinada função e essa função beneficia, espero eu que beneficie, porque vai haver abusos também, ninguém tem a dúvida nenhuma que estas situações são muito propícias a abusos e já há abuso e, portanto, convém estar atento a essa situação. Agora, o problema não é esse, o que é que se faz em relação a certos bairros marginalizados nas grandes áreas urbanas? Como é que se faz em relação aos sem-abrigos? Como é que se faz? Claro que há instituições, a Igreja, por exemplo, em algumas organizações não governamentais, que farão esse trabalho e esse sacrifício. Mas tem que ir muito mais longe do que isso, porque há muita gente numa situação perto da pobreza ou na pobreza. E essas pessoas não têm a defesa que nós temos. E isso é um fator que nós temos que entrar em conta neste debate. E há pouca essa discussão, em grande parte porque quem tem acesso ao pódio do debate, como é o nosso caso, não vive essas situações. A gente tem que perceber, a comunicação social, os jornalistas muitas vezes não fazem ideia dessas situações. Há uma invisibilidade. E numa situação deste género, essas pessoas vão sofrer mais do que as outras. E eu chamo a atenção de que há um problema societal, não é meramente um problema económico. E sendo um problema societal, como é um problema económico, como é um problema sanitário, é também um problema político. Tem que ser discutido de forma diferente dos problemas políticos tradicionais. Agora, não vou agora entrar aqui na discussão sobre... isto não é uma situação que a humanidade não conheça, quer dizer, não é nada que nos caiu de cima como um ovni. Nós somos sujeitos periodicamente a este tipo de comportamentos, às vezes há mais defesas, outras vezes há menos defesas. Isto é da natureza das coisas. Não adianta agora estar a pensar que isto é uma coisa radicalmente nova. Não é. A gripe pneumónica matou milhões de pessoas a seguir a 1918. E foi associada... Também lhe peço que conclua para passar ao António Lobo Xavier. Também lhe peço para concluir. Criando igualmente um grande conflito social, os processos revolucionários depois da Primeira Guerra, os assaltos em Portugal às mercearias, a luta contra o assambarcamento. Há uma crise social normalmente associada a este tipo de pandemias. António, notas do que já aconteceu neste debate ou uma resposta direta à pergunta
que lancei nesta segunda ronda, ou seja, da adequada proporcionalidade das medidas que o Governo já anunciou para apoiar a economia? As duas coisas, se conseguir ser rápido. A primeira é dizer que eu subscrevo muitas das preocupações do Pacheco Pereira. Há um problema social grave que por vezes não está aos olhos, não está debaixo dos olhos do olhar mais imediato, sobretudo de quem transmite a informação, que é o seguinte: em primeiro lugar, pela sua própria natureza, este tipo de epidemia atinge os mais frágeis, atinge os mais frágeis em termos de idade e de condições de saúde, e atinge os mais frágeis no sentido de que é mais fácil estar em quarentena e em teletrabalho para quem tem um certo nível já considerável acima da média de salários e de rendimentos e de possibilidades realmente de estar em casa. E, portanto, o vírus em si mesmo é profundamente regressivo, ou se quiserem, atinge os mais fracos de uma maneira particular. E depois, por outro lado, a crise económica ou a recessão, isso já conhecemos, isso já sabemos, atinge especialmente os mais fracos. E, portanto, nunca é demais as palavras como as do Pacheco Pereira, no sentido de prestarmos, quer do ponto de vista da informação, quer do ponto de vista das decisões das autoridades, prestarmos atenção a essa desigualdade social que resulta objetivamente das duas crises, da crise sanitária e da crise económica, e que, portanto, exigem uma concentração de esforços e uma racionalização no tratamento dessas situações. E tem muitas variantes. Eu, ainda há pouco, não fui bem entendido num debate anterior. A mim preocupa muito, por exemplo, os trabalhadores que suportam a produção de bens essenciais e que estão já antes da declaração do estado de emergência, numa situação de emergência, a trabalhar mais, com dificuldades de ter acesso aos meios de segurança higiênica e de, como agora se diz, de etiqueta respiratória, porque estão, obviamente, em turnos sucessivos e a trabalhar. Isso é necessário, e acho que este decreto vai nesse sentido, mas é também necessário perceber, também para tranquilizar um pouco o Pacheco Pereira, embora não seja através de mim que ele se vai tranquilizar, que as empresas já tinham as empresas são as principais interessadas no cuidado, na proteção sanitária dos seus trabalhadores. E já tinham tomado medidas muito sérias e bastante criativas e até imaginosas, sobretudo na indústria pesada, na organização dos turnos e no contacto entre os vários setores de trabalhadores e, portanto, em geral, as empresas mais organizadas são também as maiores e onde há mais risco, estão já há muito tempo centradas em medidas de proteção sanitária especial dos seus trabalhadores e eu espero que isso assim aconteça. Outras mais pequenas, algumas decidiram pura e simplesmente fechar. E por isso estas medidas, passando já às medidas, Carlos, as medidas, em primeiro lugar, eu sei que o Governo está a montar uma equipe desenvolvida e cuidada para cuidar de limitar as burocracias e cuidar da perfeição da legislação e da adequação da legislação. O Ministério da Economia está a fazer um esforço que eu respeito nesse sentido. Estas medidas são medidas iniciais de liquidez importantes, mas são quase medidas para estancar a angústia. São moratórias, adiamento no cumprimento das obrigações, recurso ao crédito. Ora bem, tudo isso é importante e alivia a tensão e melhora a sobrevida de empresas e de particulares, mas isso supõe uma de duas coisas. É que a economia recupera ainda este ano e que seja, portanto, com uns adiamentos de prazos de 3 meses ou de 4 meses, seja possível, mais para o segundo semestre, recuperar a empresa e a produção de rendimentos da empresa para então cumprir essas obrigações cujo prazo foi dilatado. Ora, pode não ser assim, portanto, isto é uma primeira barreira. Eu percebo a lógica temporal do Governo, estou de acordo com ela.
As primeiras medidas mais emergentes são de alívio de tesouraria, são medidas destinadas à liquidez, mas provavelmente teremos de ir mais longe, mais tarde, não talvez agora, em medidas de estímulo à economia, de apoio às empresas, que essas sim têm de ser bem pensadas. E num país com as características de Portugal, nós estávamos bastante satisfeitos com a nossa situação orçamental e a nossa recuperação, mas continuamos com pouca margem de manobra. E, portanto, sem ser no quadro europeu, países como Portugal têm dificuldades acrescidas. Apesar de tudo, vejo sinais positivos, inclusivamente na própria Alemanha, de abertura quanto a soluções de natureza europeia e não cometer os mesmos erros do passado e a adotar medidas quer no domínio do crédito, da liquidez, quer também no domínio do estímulo à economia, de natureza europeia. Não quero parecer otimista demais, mas realmente, se não for assim, de facto, a situação para um país mais frágil como Portugal é uma situação muito delicada. Estamos a cerca de meia dúzia de minutos do fim do programa. Vou, portanto, dar 2 minutos a cada um. O desafio que propunha era que partilhassem connosco, na medida do possível, bem entendido, e se assim o entenderem, o que é que mudou fundamentalmente na vossa vida por estes dias. Jorge Coelho? Bem, aquilo que mudou na minha vida é essa a questão que coloca, não é? Sim, de que forma é que está a responder a título individual na esfera que lhe diz estritamente respeito? Eu vou-lhe contar o que é que fiz ontem e o que é que fiz hoje. Em 2 minutos. Diferente. Eu ontem fui à Beira Alta, como faço todas as semanas, a Mangualde, que é a minha terra, onde estive a trabalhar num projeto que lá estou a desenvolver e, solidariamente, com as pessoas que ali estão a desenvolver esse trabalho, a ver que no interior também há muitos problemas, mas que quero aqui dar aqui uma nota para que as pessoas ligadas à agricultura, o esforço que mais uma vez estão a fazer, porque essa área é uma área fundamental para que o país continue a sobreviver. E, portanto, deu também para verificar, na ótica da mobilidade, o que foi andar 700 quilómetros e ver muito pouco trânsito de viaturas automóveis e bastantes de viaturas de mercadorias. Hoje, como é óbvio, procuro corresponder àquilo que são os desafios que são colocados. Não tenho reuniões com mais pessoas, utilizo muito aquilo que é o teletrabalho, falar por outras vias que não nas reuniões presenciais, adaptei-me por completo àquilo que são as orientações dadas. Mas deixe-me aqui dizer uma coisa que é muito relevante. E para Portugal concluir, é um país onde a solidariedade funciona sempre de uma forma exemplar. Ora, nós aqui nessa matéria temos também aqui um tempo diferente, porque não pode haver reuniões. Todas as pessoas que tinham associações, a própria igreja estava organizada com uma rede que não há missas, não é? Neste momento elas são feitas através do online e, portanto, tem que ser organizada de outra forma. Aquilo que essas associações, essas redes faziam no campo da solidariedade, porque as pessoas, como sempre, respondem positivamente a isso e a organização normal que havia deixou de haver neste momento. Temos de dar a vez a Pacheco Pereira? O mesmo desafio? Bom, não sei como é que se deve dizer isso, mas eu não Está tenho preparado para resistir quanto tempo, Pacheco Pereira? Não tenho 1 minuto de aborrecimento, quer dizer, tenho o tipo de coisas que eu tenho estado a fazer, muito ligadas ao arquivo efêmera, posso fazê-las perfeitamente em casa, aliás, e já tinha um atraso, uma pilha, nem levanto este iPad para não se ver o que está aqui à volta. E estou também, em conjunto com os meus companheiros do efêmera, a fazer uma recolha especial que diga respeito aos aspectos económicos, políticos e sociais desta crise do coronavírus, porque ela pode ser interpretada e deve ser interpretada em muitos aspectos que não sejam apenas o aspecto sanitário. Portanto, como eu sei que muita coisa se perde todos os dias, e quando se tem acesso a coisas muito variadas, quer em Portugal, quer fora de Portugal, a gente percebe
e há muito maior complexidade nas respostas. Os discursos políticos e sociais são muito diferentes, as fraturas ideológicas manifestam-se também e, portanto, essa documentação deve ser preservada para o futuro. António Lobo Xavier, o que é que pode partilhar da sua vida connosco? Se o Carlos quer uma coisa pessoal e intimista, eu encontro-me isolado com o meu filho e, portanto, a minha família está quebrada porque tive um neto Parabéns. Existem proteções especiais e comportamentos que são vedados, portanto, não posso contactar com essa parte da família que esteve ligado ao nascimento e que apoiou pós-nascimento e, portanto, estou apenas isolado com o meu filho, com mais nenhum membro da família, não poderei estar tão cedo com mais nenhum e procuro, não vou dizer aos meus clientes que tenho estado sempre a pensar neles, porque na verdade tenho tido mais tempo para ler e mais tempo para a música, mas tenho estado ligado também à necessidade de organizar as atividades profissionais noutros moldes, sem contacto, mas participando em equipas que procuram, sem contacto e utilizando as pessoas à distância, responder às solicitações que são próprias da minha atividade. Estou permanentemente ocupado, mas bastante isolado. E preparado para resistir quanto tempo, ou se quiser, em linguagem moderna, com a mente configurada para resistir quanto tempo? Do ponto de vista mental, eu sou como o Pacheco Pereira, eu entretenho muito sozinho, muito, não sou capaz de aguentar indefinidamente sozinho. Então, se puder ler ou ter música. Do ponto de vista, digamos, do ponto de vista logístico, eu vivo no campo, eu tenho porcos, bois, legumes, essa parte da angústia de muitos portugueses com o abastecimento eu não tenho, portanto tenho uma capacidade de resistir a um cerco, digamos, muito, muito grande, muito maior do que a da maioria das pessoas. Felizmente para mim, gostava que todos fossem iguais, mas não. E é neste ponto que termina a circulatura do Quadrado neste formato invulgar. Contamos 2 a 8 dias retomar o debate na TVI 24 e na TSF com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até lá, confio que sigam as regras para combatermos o novo coronavírus. Até para a semana.